Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa semana 6 e o assunto da aula de hoje é volumes em geometria espacial. A geometria espacial é uma área da matemática que estuda as figuras espaciais. Figuras espaciais são figuras que têm 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então essas figuras elas têm volume. Esse conceito de volume tem a ver com a medida de capacidade dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são divididos em poliedros e corpos redondos. Poliedros são sólidos geométricos que têm todas as faces planas, por isso eles não rolam. Já os corpos redondos são sólidos geométricos que rolam, pois possuem partes curvas, arredondadas, não planas. Poliedros significam figuras geométricas que possuem várias faces. Os tipos de poliedros. Poliedros podem ser regulares, dessa forma, irregulares, convexos, ele passa por 2 planos, e poliedro côncavo ou não convexo. Sabemos que no espaço só existem 5 poliedros regulares. Eles ficaram conhecidos na história como sólidos platônicos, pelo fato de Platão ter construído suas teorias a respeito da origem do universo, associando a estes os elementos da natureza. Platão dizia que Zeus criou o mundo a partir de 4 elementos básicos: a terra, o fogo, o ar e a água. Então, ele definiu as essências específicas desses elementos através de 4 objetos geométricos, os poliedros convexos regulares. Esses poliedros, aos olhos dos gregos, representavam harmonia e uma certa perfeição. Mais tarde, Platão incluiu o 5º poliedro, que ele chamava de cosmos. Os poliedros regulares são conhecidos como sólidos platônicos ou corpos cósmicos. São sólidos convexos cujas arestas formam polígonos regulares congruentes. O primeiro elemento, que é o cubo, Platão associou à Terra, que é o elemento mais imóvel. O cubo é o único poliedro com faces quadradas, dessa forma sendo o mais apto a garantir estabilidade. O tetraedro, Platão atribuiu ao fogo, que o tetraedro é o poliedro mais pontudo, com arestas mais cortantes e com menor número de faces e maior mobilidade. A água e o ar, que são de mobilidade crescente intermediária entre a terra e o fogo, ele atribuiu respectivamente ao icosaedro e ao octaedro. Com o tempo, apareceu o 5º e último poliedro regular convexo, o dodecaedro. Platão explicita suas ideias sobre o 5º elemento, o cosmos, que, segundo ele, seria a alma do mundo. Elementos dos poliedros. O primeiro elemento, que corresponde às pontinhas aqui do poliedro, é chamado de vértice. Então, os pontinhos aqui são os vértices. O segundo elemento é a aresta, que são as uniões, que é a união entre os lados. Então, essa barrinha rosa aqui significa aresta. Então, todas estas aqui são arestas. E, finalmente, a face. Qualquer lado deste poliedro é uma face. Então, nós temos o vértice com o símbolo V, a aresta com o símbolo A e a face com o símbolo F. A relação de Euler. Euler era um matemático alemão e essa relação ela é válida especificamente para poliedros convexos. Ela não é válida para poliedros côncavos ou não convexos.
O Euler era um matemático alemão que fez uma relação entre vértices, arestas e faces nos poliedros. A relação de Euler diz que vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, nós podemos fazer uma tabelinha indicando arestas, vértices e faces dos poliedros platônicos. O tetraedro tem 6 arestas, 4 faces e 4 vértices. O hexaedro tem 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. O octaedro tem 12 arestas, 6 vértices e 8 faces. O dodecaedro tem 30 arestas, 20 vértices e 12 faces. O icosaedro tem 30 arestas, 12 vértices e 20 faces. Então, aqui está o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Cada um dos poliedros tem na face uma figura geométrica plana. Então, vamos resolver esse exemplo. Obter o número de arestas de um poliedro convexo que tem 6 faces e 8 vértices. Então, o que eu preciso achar? O A, que é a aresta. Sei que o número de faces é igual a 6 e o número de vértices é igual a 8. Então, vamos usar a relação de Euler, V mais F igual a A mais 2. E já que nós queremos aresta, que é o A, é só isolar o A. Então, A igual a V mais F menos 2. E aí, é só substituir. Aresta é igual ao vértice, que é 8, mais F, que é 6, menos 2, que estava na relação de Euler. E aí, é uma conta simples que dá 12. O número de arestas desse poliedro, que tem 6 faces e 8 vértices, é 12. Os prismas. Prisma é um poliedro que tem bases iguais e paralelas. As demais faces são retangulares. Não importa o tipo de prisma. As bases são iguais e paralelas e as faces são todas retangulares. Então, aqui em cima e aqui embaixo nós temos as bases e as laterais são as faces. E aí, cada linha aqui que une as faces se chama aresta. Nós temos o prisma reto, prisma oblíquo e prisma regular. Os prismas classificam-se em reto, oblíquo, regular e não regular. Os elementos do prisma são a altura, a base, a aresta da base e a aresta lateral. Tipos de prismas. Eles podem ser triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais. Prisma triangular tem uma base, na base o triângulo. O quadrangular, a base é um quadrado. No pentagonal, a base é um pentágono. E no hexagonal, a base é um hexágono. Nos prismas retos, as faces laterais são sempre retângulos. E aí eu coloquei aqui uns exemplos de prisma regular, prisma triangular, uma barrinha de Toblerone, prisma quadrangular, o famoso cubo mágico, um prisma pentagonal, uma caixinha de presente, e o prisma hexagonal, uma caixinha de alpino. Para entender melhor faces laterais e base, é interessante fazer a planificação. Então, aqui é como se você cortasse, abrisse esse prisma, fosse um prisma de papel e você cortasse. Então, aqui nós temos duas bases
e 3 faces laterais. E este é um prisma triangular. Num prisma quadrangular ou cubo, como todo mundo conhece, ou hexaedro, ou romboedro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces quadradas. Já num prisma retangular, seria um especial, né, que é o paralelepípedo, prisma retangular, nós temos 2 faces de um tamanho e 4 faces de outro tamanho. Para calcular a área dos prismas, nós calculamos primeiro a área lateral, e a área lateral é calculada pelo número de faces multiplicado pela área da face, e a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, aqui no cubo nós temos o lado que é A, que é igual ao lado de qualquer das faces aqui desse elemento. Então, nós temos, para cada quadradinho, uma área de A ao quadrado. A área total do cubo é de 6A ao quadrado, onde A é esse ladinho aqui do cubo. Já para a área do paralelepípedo, nós temos aí 2 faces AC, 2 faces AB e 2 faces BC. Então, a área do paralelepípedo é 2 vezes AB mais BC mais AC. O volume do paralelepípedo, então, é simplesmente A, comprimento, largura e altura. A vezes B vezes C. O volume do cubo é aresta, né? É o A ao cubo. Vamos resolver, então, esse exercício. Determine a área total e o volume do paralelepípedo abaixo. É um paralelepípedo que tem largura de 4 centímetros, comprimento de 2 centímetros e altura de 3 centímetros. A área do paralelepípedo, então, é 2 vezes AB mais BC mais AC. Então, é só substituir aqui 2 vezes A vezes B, 2 vezes B vezes C e 2 vezes A vezes C, que está representado aqui. Então, na área deste paralelepípedo, nós vamos ter 2 vezes 8 mais 6 mais 12, que dá 2 vezes 26, que é 52 centímetros cúbicos. No volume do paralelepípedo, que também nós precisamos calcular, é só multiplicar A vezes B vezes C. E aí nós teremos um volume de 24 centímetros cúbicos. A área de um prisma hexagonal, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, nós temos um lado 1, um lado 2, um lado 3, um lado 4, e uma altura.
cada face lateral é um retângulo. Que tem uma base e uma altura. Então, a área lateral é a altura vezes o perímetro da base, ou seja, a soma de todos esses lados aqui. Então, a área do prisma fica sendo a altura vezes o perímetro da base, mais 2 vezes a área da base. O cilindro é uma forma geométrica tridimensional formada por duas bases circulares que estão em planos distintos e paralelos e por todos os pontos que estão entre essas bases. Planificando, nós vamos ter essa figura aqui. 2 círculos, que seriam as bases, e uma área que seria aqui o perímetro do círculo. Seria um retângulo que teria a ver com o perímetro do círculo. Os elementos do cilindro são a geratriz, que é essa lateral, a altura, a base, o raio, o eixo. Classificação dos cilindros, eles podem ser retos ou oblíquos. As seções. Seção pode ser meridiana, onde o plano passa pelo meio do cilindro. E aqui nós temos a seção meridiana. Ou ela pode ser transversal. Ela passa paralelamente ao plano do cilindro. Essa é a seção transversal. A área de cilindros é calculada da seguinte forma. Nós temos a altura e temos o raio. E o comprimento desta circunferência, que é igual a 2πr. A área do cilindro, então, 2πrh, comprimento da circunferência vezes a altura, mais 2 vezes a área do círculo, que é πr ao quadrado. Então, 2 vezes 2πr ao quadrado. Podemos colocar 2π em evidência, 2πr em evidência, e ficaremos que a área dos cilindros, a área do cilindro é igual a 2πr, que multiplica h mais r. Como exemplo, nós temos achar a área total da superfície de um cilindro reto, sabendo que o raio da base é de 10 centímetros e a altura é de 20 centímetros. Usaremos a equação da área do cilindro. E aí é só substituir o raio por 10 e a altura por 20. Primeiro se resolve o que está dentro dos parênteses, então 20 mais 10 que dá 30. 2π que multiplica 10. A área, então, vai ficar 2π que multiplica 300. Aí eu substituí por 3,14, mas se o problema não indicar o 3,14, você pode deixar aqui 600π ou fazer essa operação que eu vou fazer agora. A área do cilindro dá 1.884 centímetros quadrados.
Volume do cilindro. O volume é πr² vezes h. No cilindro reto, o raio da base vale 4 centímetros e a altura 10 centímetros. Pede-se calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume. A área da base é a área deste círculo, dos dois círculos na realidade, mas a gente calcula só uma e vamos achar o seguinte: a área da base é πr². Notem que aqui não tem o valor de π. O r foi dado, que vale 4 centímetros, então 4², que dá 16, então a área da base é 16 π centímetros quadrados. A área lateral é a área o comprimento da circunferência vezes a altura. Então, a área lateral é 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura. 2π vezes 4, que é r, vezes 10, que é a altura, nós achamos 80 π centímetros quadrados. Para calcular a área total do cilindro é 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área da base vale 16π, então 2 vezes 16π, mais 80π, dá 112 π centímetros quadrados. Porque 2 vezes 16 dá 32, mais 80. O volume é πr²h, o r vale 4, então ao quadrado vai valer 16, e o h vale 10. 16 vezes 10 dá 160 π centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. Cone é um sólido geométrico, também conhecido como um corpo redondo ou sólido de revolução, que possui a base circular e é construído a partir da rotação de um triângulo. Aqui tem um exemplo prático, né, do que seria um cone. Os elementos do cone são a altura, o vértice, a geratriz, a base e o eixo. Classificação dos cones. Eles podem ser retos ou oblíquos. A área de um cone, a gente tem que planificar para calcular a área. Aqui nós temos a altura, o raio, a geratriz, e o comprimento da circunferência. Então, para calcular, nós usamos 2πr e 2π vezes a geratriz. A área lateral é proporcional a π vezes a geratriz ao quadrado. Então, a área lateral de um cone é π, que multiplica o raio, vezes a geratriz. A área do cone é, então, a área lateral mais a área da base. E aí, colocando πr em evidência, nós temos que a área do cone é igual a πr, que multiplica g mais r, geratriz mais raio. O volume de um cone é πr² h dividido por 3. Um exemplo é: um reservatório será construído no formato de um cone, utilizando-se alumínio como material. Desprezando a espessura do reservatório
e sabendo que ele é um cone reto de 1,5 metros de raio e 2 metros de altura, qual é a quantidade de alumínio necessária para a construção desse reservatório? Aqui ele diz para você usar π igual a 3. Como a gente quer calcular a área total do cone, nós vamos usar esta equação. A área total é πr, que multiplica R mais G. Não temos o G, então nós vamos ter que calcular o valor da geratriz. Mas se nós olharmos a figura de um cone, nós vamos ver que é um triângulo retângulo e que a geratriz é a hipotenusa deste triângulo. Podemos usar o Teorema de Pitágoras. Usando o Teorema de Pitágoras, nós vamos ficar que a geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. E aí, calculando, substituindo aqui que nós temos o raio e a altura, 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1,5 ao quadrado é 2,25 mais 4. Isso dá 6,25, que é igual a g ao quadrado, mas para saber o valor de g, eu tenho que colocar raiz quadrada dos dois lados. E aqui, se eu tirei o ao quadrado ali, eu só tenho g. E aí, vou ter a raiz quadrada de 6,25. Como nós estamos tratando de comprimento, então não usamos o valor negativo. Isso aqui seria mais ou menos. E aí, achamos que o valor da geratriz é de 2,5, 2,5 metros. Então, a área total será π vezes o R, que multiplica o R mais o G. Lembrando que o π está aqui para usar igual a 3. Então, 3 vezes 1,5, que é o raio, que multiplica 1,5 mais 2,5, que é a geratriz. Isto tudo aqui nós vamos ter 4,5, que é 3 vezes 1,5, que multiplica 4, que é 1,5 mais 2,5. 4,5 multiplicado por 4, nós temos que a área total é de 18 metros quadrados. O tronco de cone acontece quando se intercepta um cone por um plano paralelo à base. Então, o plano tem que ser aqui. É possível criar o sólido geométrico conhecido como tronco de cone. O tronco de cone vai sempre possuir duas bases, em formato de círculo, uma maior e uma outra menor. Então, vamos resolver esse exercício do Enem de 2013. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato apresentado na figura, que é aquela famosa forma de furo no meio. Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são: letra A, um tronco de cone e um cilindro; letra B, um cone e um cilindro; letra C, um tronco de pirâmide e um cilindro; letra D, dois troncos de cone, ou letra E, dois cilindros. Bom, só para lembrar da forminha, né, a forma de bolo que se trata desse problema é essa aqui. Então, se vocês forem olhar, nós temos este tronco de cone e este tronco de cone aqui. Nesta figura, nós temos dois troncos de cone. Um do lado de fora, que é um tronco de cone, e um do lado de dentro, que também é um tronco de cone.